Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, anunciando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles que perseveram anunciando o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. O tempo é cumprido, né? O tempo se finda, se cumpre. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. O tempo da qual de indignação. É triste para aqueles que perseveram segundo em espírito e em verdade ver um povo perecendo por falta de conhecimento e negligência no ensino. Aqueles que ensinam o povo a viver de forma relaxada e que lhe dizem que Deus é misericórdia e benignidade, só agarra nesse conceito, ensina o povo a viver de qualquer maneira, que numa determinada data é a expiação pela culpa dos pecados. Por isso o povo perece, porque aqueles que anunciavam em verdade anunciavam: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Esta é a mensagem onde muitos não anunciam, e por isso o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Ensinam a cultuar o próprio pai da mentira, ensinam a fazer ofertas de Caim, da qual, segundo as suas próprias maledicências, perece, porque estão sob maldição por rejeitar aquele que levou a maldição sobre si. Agora a porta lhes foi fechada e acabam sendo confundidos e envergonhados, e ainda hão de dar conta das almas da qual eles desencaminharam, assim nos diz o Senhor. Porque ainda há verdadeiros adoradores que não beijaram a Baal e nem se dobrou o joelho, que não se encurva segundo a homens que são meramente mortais, que estão por muitas vezes destituídos da honra, da glória e da imortalidade, porque ele não divide com homens. Mas aquele que persevera com o coração contrito e arrependido, ele não despreza e anuncia constantemente o arrependimento. O reino dos céus é semelhante, falando a modo celestial, mas usando como um namoro, daqueles que namoram, porque ele criou macho e fêmea, O correto é a mulher namorar o homem e vice-versa, o homem e a mulher. É semelhante, o que passar disso é procedência maligna. O correto é andar na fidelidade um para com o outro. Mas muitos são os que, como um namoro, porque sabemos que o casamento ocorrerá nas regiões celestiais. Aquele que declara que tem uma mãe celestial, que tem uma mãe aqui na terra, é a que trai o noivo, é a prostituta, a meretriz. Porque a mãe será formada no alto dos céus com aqueles que foram aprovados no namoro e alcançar o noivo que leva nas regiões celestiais. E muitos são, assim como o namorado trai a sua namorada e vice-versa, e continua sempre a alimentar suas mentiras, ainda que alguém com a língua mais peçonhenta diz
eu vi o seu namorado traindo a sua namorada, ou vice-versa, e continuam alimentando a mentira até o fim. Eu não te traí, né? O amor falso, né? A falsidade, alimentam a sua mentira dia após dia. Mas aquele que é do alto, ainda que se levante a língua querendo se justificar a si mesmo, né? Que alimentando a sua mentira, ele tudo contempla, aonde ele fala que ele ri com desprezo dos zombadores, né? Daqueles que estão constantemente falando em seu nome, mas são traidores, né? Os traidores na fé, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade e alimentam a sua mentira dia após dia, até que chega um ponto que não há remédio, né? Já foram advertidos, assim como nos tempos dos filhos de Eli, quando ali Deus levanta o profeta Samuel ainda como menino. O que ele diz a respeito ali do que ele havia perecer, não era novidade para ele já sabia que haveria o tempo de indignação e que seu tempo se findou, assim como se findou para muitos, aqueles que foram aqueles que enganaram a si mesmo, e ainda a função deles é enganar a muitos, assim para que se cumprisse a profecia, porque alguns estão designados a fazer a pior parte, outros a fazer a melhor parte, né? Enquanto muitos estão assim como ali no tempo de Jesus, né, com aquelas duas mulheres, enquanto uns estão afobados, preocupados com as suas ambições terrenas, alguns estão junto com Jesus Cristo, fazendo a melhor parte, né? Não se preocupa com aquilo que é terreno, mas está a preocupar com as almas que perecem, está preocupado em fazer a vontade daquele que nos recrutou para a boa obra, do qual nós perseveramos dia após dia, e ele é aquele que nos sustenta, que nos capacita, ele é aquele que nos ensina. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, aonde ele tudo contempla e executa. Ele é aquele que é o Pai dos Espíritos, ele, aquele que se fez um através de Cristo, ungido, gerado no seio do Pai, e Jesus, o Filho do Homem, que a palavra nos ensina, aquele que foi concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, aquele que tudo opera e executa. E assim nós perseveramos dia após dia, fazendo a vontade que ele nos chamou, do qual o bom soldado em Cristo não retrocede às atividades civis e nem permite ser amoldado segundo o padrão deste mundo, mas sendo sempre renovado segundo a sua força e o seu poder, andando no espírito reto, inabalável, da qual ele é aquele que cumpre a sua palavra. Tudo cessará, os dons de profecia irrevogáveis, ainda que fale a língua dos anjos, dos homens, aqueles que falam as línguas estranhas, tudo cessa, né? Ainda que tiver fé de transportar os montes, mas o amor é o dom excelente daqueles que perseveram anunciando, para aqueles que perecem e são negligentes, venham se arrepender e alcançar aquilo que ele é riquíssimo. Não divide com homens, mas compartilha segundo a sua natureza divina.
a honra, a glória e a imortalidade. Mas alguns daqueles que foram como o namorado que engana a namorada e a namorada também que engana o seu namorado, não compreenderão essas palavras para que recebam o seu galardão, da qual ele não permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente ceifarás, quer sejam boas, quer sejam más. E as boas, a melhor parte só se produz segundo o Espírito Santo, que comunica ao pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores e perseveramos, aonde estamos segundo o amor verdadeiro, e nada nos separa deste amor, nem a altura, nem a profundidade, ainda que esteja debaixo de 7 palmos. Até os mortos ouvirão a sua voz, aqueles que perseveram, aonde há um lugar preparado, tanto para aqueles que seguiram segundo a desonra, como aqueles que vão alcançar a honra. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.